É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram, são oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar.
Olá, querido, tudo bom com você? Espero que você tenha passado momentos bons na presença de Deus ao longo dessa semana e que assim seja por toda a sua vida. Que testemunho fantástico, né? Esses testemunhos eles sempre nos ajudam e nos inspiram a continuar a nossa caminhada com Deus. E eu espero que Jesus, durante essa semana, esteja fazendo diferença na sua vida, no seu coração, e que Deus te dê a paz e também te dê o poder para você continuar na sua caminhada. Eu vou te dizer uma coisa aqui, olhando nos seus olhos: não desista, continue sua caminhada. Hoje nós iremos estudar o nosso tema número 4. Ainda não acabou, ainda tem mais alguns dias, e é importante que você continue com a gente nessa jornada aqui de estudos da Bíblia, tá ok? Ao final da nossa mensagem, por favor, responda a enquete que tem sido enviada para você. Demora alguns poucos segundos para respondê-la e isso nos ajuda a conhecer melhor as pessoas que estão assistindo e também a termos um feedback de como nós podemos melhorar também, tá ok? Hoje nós iremos estudar sobre como o cristão, como as pessoas podem lidar com o fracasso. Como que um cristão deve reagir quando acontece uma falha ou um erro? Sabe, eu lembro quando eu era criança, eu vivia com alguma parte do meu corpo arranhada, ralada, por conta das aventuras que nós inventávamos. Às vezes por ter andado de bike, ter caído, às vezes por atingir o topo de uma árvore, ter se quebrado ali, enfim. Um dia eu lembro que eu e meu primo, nós estávamos subindo um pé de goiaba, até que nós chegamos num lugar bem alto, e num instante meu primo tocou em algum galho que tinha uma casa de marimbondo, a gente chama de cachopa de marimbondo. Não tinha como pular daquela árvore, era alta, a gente teve que descer o mais rápido possível, sendo picado por todos os lados, e era uma choradeira, e era uma gritaceira. Hoje é motivo de grandes risadas. Mas as experiências, elas nos ensinam alguma coisa, e normalmente isso nos torna pessoas melhores. Algumas personalidades do esporte, elas são conhecidas não por serem os melhores, mas por nunca terem desistido. Jesus, ele foi traído por Judas e preso quando eles estavam no jardim do Getsemane. Em Lucas, capítulo 22, 54, lemos assim: então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Sabe por que Pedro seguia Jesus de longe? Porque ele não queria ser reconhecido. Ele tinha medo daquilo que pudesse acontecer e ao mesmo tempo ele não queria abandonar ao mestre. Ele queria estar perto, mas não tão perto. Quando uma mulher se aproximou de Pedro e o reconheceu, perguntou assim: não és também um dos seus discípulos? Pedro ficou naquele momento confuso e todo mundo que estava ali ao redor de Pedro naquele momento agora olha para Pedro. Ele fingiu não compreender muito bem, mas a mulher insistiu e disse aos que estavam ali por volta dele que ele era aquele que estava com Jesus. E Pedro então naquele momento ele foi forçado e disse o seguinte: mulher, não o conheço. Essa foi a primeira negação. E imediatamente o galo cantou. Algum tempo depois, uma outra pessoa, agora um homem, ele repetiu a mesma acusação. Lá no verso 58 de Lucas 22, ele fala: você também era um desses tais. E quando ele percebeu que foi notado, ele então respondeu instantaneamente: homem, não sou. Pedro não apenas negou ser um de seus discípulos, mas também negou conhecer a Jesus. E a negação final, ela aconteceu 1 hora depois, e a gente pode ver no versículo 59, quando ele também afirma que ele não conhecia e não fazia parte deste povo. E aquele homem disse até que ele era galileu igual a Jesus. E ali Pedro o negou pela terceira vez. E Pedro lembrou das palavras de Cristo, quando disseram assim: em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O que é encorajador na história de Pedro é que ele aprendeu com o seu fracasso. E esse é o assunto que eu quero examinar, é o assunto que eu quero estudar com você hoje. Sabe que o fracasso não é fatal quando nós reconhecemos que todas as pessoas falham. Já ouviram falar de Albert Einstein? Foi considerado um fracassado. Já ouviu falar de Winston Churchill? Ele foi declarado também um fracasso na escola.
Você já ouviu a palavra Walt Disney? Falaram para ele que ele nunca seria nada na vida. E Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? E também a bateria. Sabe quantas vezes ele tentou? 10.000 experimentos para produzir a lâmpada e a bateria. E no final, sabe o que ele disse? Não falhei. Eu sei 10.000 maneiras que não funcionam. Ou seja, falhas são setas que vão nos apontar para um caminho que nós estamos dispostos a aprender. Falhou, comece de novo. Um fracasso não significa toda uma história, não é o ponto final. Pedro, ele estava absolutamente confiante em sua lealdade e força. Ele estava absolutamente certo de que nunca falharia, muito menos com Jesus. Ele mesmo havia dito que, se fosse necessário, ele iria até a morte com Jesus. Sabe que cada um de nós, em algum momento, falhará com o Senhor. E talvez a gente vai ouvir uma espécie de o galo cantar. Muitas vezes nós começamos bem. Nós temos o desejo de sermos discípulos fiéis. Só que, no entanto, ao longo da nossa jornada cristã, a gente se distrai, a gente permite que algumas influências erradas entrem em nossa vida. Mas o fracasso não é fatal se nós lembramos que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Não importa como você tenha falhado, não importa que pecado você tenha cometido em sua vida, o Salvador Jesus, que morreu por você, ainda o ama. A história do cristianismo é uma história de homens e mulheres fracassados que encontraram novos futuros. No versículo 61, temos uma única sentença, dizendo assim: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus virou-se e olhou para Pedro. A palavra grega aqui usada é uma palavra que denota olhar intenso. É usada em um lugar das Escrituras para descrever um primeiro olhar de um cego que acabou de ser curado, abriu os olhos dele pela primeira vez. Como muitos de nós sabemos, um único olhar pode expressar toda uma gama de emoções. Será que o olhar de Jesus era de tristeza, desapontamento, ou de compaixão e compreensão? Que tipo de olhar Jesus deu a Pedro? A Bíblia não nos diz, mas seja o que for, Pedro desmoronou depois. Ele saiu e chorou amargamente. Naquele olhar de Jesus, ele disse algo: eu ainda te amo. Talvez hoje você esteja quebrando alianças que você fez com pessoas ou até mesmo com Deus. Isso não é bom, mas Deus te olha com amor, talvez dizendo assim: vai, não peques mais. O fracasso não é fatal se aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Aproveite seu fracasso, não desperdice. Aprenda tudo o que puder com isso. Toda a experiência amarga pode nos ensinar alguma coisa. O versículo 62, ele nos diz assim: Pedro saiu e chorou amargamente. Quando diz que ele chorou amargamente, isso significa que ele chorou com grande remorso. Sabe, como vimos anteriormente, Judas, ele também sentiu remorso, mas isso não é o suficiente. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, 10, assim: pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação. O fracasso não é fatal se deixamos nossas falhas para trás. Sabe que cada um de nós falhará uma vez ou outra, às vezes até falharemos com o Senhor, e quando fizermos isso, Satanás nos dirá que não existe solução, que nosso futuro está destruído, mas essa não é a mensagem de Deus para nós. A nossa maior glória não é nunca cair, mas levantar cada vez que caímos. Talvez você não consiga recuperar a perda, desfazer o dano ou reverter as consequências, mas você pode começar de novo, mais sábio, mais sensível, renovado pelo Espírito Santo e mais determinado a fazer o que é certo. Pedro, ele teve a missão de ser o líder da igreja. Pedro tropeçou feio,
foi feio. Mas, por acaso ele passou o resto da vida como um eremita, recluso no meio do mato? Não! Apenas 2 meses depois, ele pregou um dos maiores sermões do cristianismo e 3.000 pessoas se converteram. Eu quero dizer uma coisa: nunca deixe alguém te chamar de fracassado ou perdedor. O fracasso é um evento, não uma pessoa. Você pode estar até enfrentando algum tipo de fracasso em sua vida, em suas finanças, na escola, enfim, no relacionamento com a sua família, na educação dos seus filhos, ou até mesmo na tentativa de superar alguns velhos hábitos. Qualquer que seja seu tipo de fracasso, não importa quão crítica é a sua situação, Cristo é capaz de transformar essas derrotas em vitória. Como Pedro, hoje podemos ter também a vitória. O passado é no máximo um lugar de referência, jamais um local de residência. Que coisas você precisa deixar para trás? Que lugares você precisa abandonar? O que você pode dar hoje para Deus e recomeçar? Tem algo que você pode fazer hoje, que é entregar a sua vida nas mãos dele e pedir forças para seguir. Sabe, Deus, Ele não pode controlar uma coisa. Ele não pode controlar o seu coração, apesar de que Ele poderia. Mas Ele permite que cada um de nós tenhamos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E tomara que hoje você tome a decisão, mais um dia, mais uma vez, de seguir a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive.